Estamos hoje em mais uma discussão sobre a PEC 55, ou 241, que era o número que ela tinha na Câmara dos Deputados. E eu, na condição de senador e líder do PT aqui nessa casa, não poderia de forma alguma deixar de me manifestar aos nossos pares, às nossas colegas senadoras e à população brasileira. A cada dia que se passa, eu me sinto e acho que mais senadores aqui se sentem absolutamente convencidos de que o caminho que foi traçado pelo governo de Michel Temer é um caminho incorreto para o objetivo de se produzir um equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, permitir a retomada do crescimento econômico com a melhoria da condição do emprego e de renda da nossa população. Nós estamos, como eu conversava aqui há pouco com o senador Lindenberg Faria, na contramão do que o mundo pensa hoje sobre como retomar a atividade econômica e promover políticas de ajuste e equilíbrio fiscal. Há poucos dias, a direção do Fundo Monetário Internacional assumiu como posição o reconhecimento de que as políticas de austeridade que foram orientadas pelo fundo a diversos países, especialmente na Europa, para conseguirem o reequilíbrio fiscal e, a partir daí, terem a possibilidade de retomar o crescimento, essas políticas fracassaram de forma absoluta. Veja-se o exemplo da própria Grécia. O principal tópico da conversa entre o primeiro-ministro grego e o presidente Obama, que visitava aquele país recentemente numa das suas últimas viagens internacionais, foi exatamente a afirmação peremptória do primeiro-ministro grego de que a Grécia não aguentava mais a política de austeridade. E todos nós nos lembramos como foi o processo na Grécia. Houve um plebiscito, a população esmagadoramente se colocou contra a política de austeridade, o governo havia renunciado, foi às eleições defendendo que não aplicaria uma política de austeridade e depois começou a aplicá-la. O próprio primeiro-ministro que aplicou, hoje diz que a Grécia não aguenta mais essa política. Para completar, essa semana, nós vimos a própria comunidade europeia tomando a decisão de enfrentar a crise, o baixo crescimento, não com mais austeridade, mas fazendo circular mais recursos, estimular a atividade econômica, facilitar o acesso ao crédito. E também, me lembrava ali o senador Lindenberg Faria, o próprio presidente eleito dos Estados Unidos, entre as suas ações para retomar a atividade econômica nos Estados Unidos, é a aplicação de recursos em obras públicas. Creio que o senador Lindenberg vai abordar essa questão, na linha de que isso vai permitir a retomada do crescimento. Portanto, o que está acontecendo no Brasil é um caminho que está sendo implementado e que vai na contramão. Nós, com essa PEC, vamos passar 20 anos gastando apenas o que gastamos no ano anterior, via orçamento, com a correção apenas por parte da inflação. Isso significa estagnar os investimentos públicos num país onde nunca houve desenvolvimento sem uma ativa participação do Estado, trazendo investimentos em infraestrutura,
aumentando os gastos sociais. Esse é um outro problema. O Brasil, que é um país marcado por tantas desigualdades, diminuiu um pouco essas desigualdades no momento em que o poder público resolveu aplicar, resolveu gastar recursos do orçamento com a população mais pobre. É como diz o presidente Lula: os pobres no Brasil não são um problema, são a solução do problema. E nós vamos exatamente na contramão. Nós vamos reduzir os investimentos públicos, nós vamos reduzir os gastos públicos, nós vamos restringir ainda mais o crédito e nós vamos condenar o Brasil a 20 anos de estagnação com essa política suicida que aí está. E ainda tentam nos enganar ao povo brasileiro, com o argumento de que não haverá danos para a política de saúde, para a política de educação, para a política de segurança pública e assistência social, porque tanto o governo quanto o Congresso Nacional podem, dentro daquele limite global dos gastos, fazer mudanças que privilegiem ou priorizem uma área em detrimento da outra. Isso é uma grande ilusão. E eu quero dizer que essa postura, o que ela vai trazer para cá, é simplesmente aprofundar desigualdades. Eu já disse, os lobbies, as forças de pressão que existem aqui no Congresso Nacional não são para garantir mais gastos para a saúde, para a educação, para as áreas sociais. Essas forças trabalharão aqui para atender as corporações, para trazer salários mais altos e mais privilégios às corporações existentes no Estado brasileiro, ou para atender a áreas onde a participação do Estado é fundamental, inclusive para preservar a condição de ganhos das elites econômicas do nosso país. Portanto, para nós, o que se avizinha é uma grande tragédia. E é tempo, senhores senadores, senhoras senadoras, de nós ainda mudarmos essa proposta. Há emendas feitas, inclusive, por senadores da base do governo, que procuram preservar os recursos da saúde, da educação, manter as vinculações que foram construídas por nós com muita luta e que têm o objetivo claro de garantir cada vez mais o acesso universal dos cidadãos e cidadãs brasileiros a essas políticas, bem como garantir uma melhor qualidade dessas políticas sociais que são aplicadas, endereçadas à população do nosso país. Portanto, senhor presidente, nós estamos aqui chamando a atenção, alertando os senadores, as senadoras, alertando o povo brasileiro de que estamos condenando o Brasil a ser um país sem futuro, a ser um país onde a questão da recessão vai permanecer ainda durante um bom tempo. Estão aí as agências, as empresas de consultoria a desenharem um 2016 mais difícil ainda, a mostrarem que em 2017, se tivermos qualquer tipo de crescimento, será um crescimento pífio, razão pela qual nós não podemos, na nossa plena e sã consciência, aprovar aqui essa proposta que está sendo apresentada. Eu vou concluir, senhor presidente, fazendo um chamamento ao povo brasileiro, aos movimentos estudantis, sindicais, aos movimentos sociais de uma forma geral, para que unamos forças,
nós teremos 2 votações aqui no Congresso Nacional, no dia 28 ou 29, se não me engano, e também no dia 12 de dezembro. E daqui para lá, é fundamental que nós façamos uma grande pressão para que haja a sensibilização dos senadores que aqui estão e que essa PEC vá para onde ela deveria sempre estar, no lixo da nossa história. Muito obrigado, senhor presidente.